Olá, colega alimentarista, olá, profissional do direito, bacharel, advogado. Hoje nós vamos falar de como advogar nesse setor agroalimentar, como se tornar um alimentarista. Você quer saber como você pode entrar nessa carreira e desenvolver uma carreira próspera, uma carreira sem competição? Então, vem logo depois da vinheta, eu vou explicar para você. Então, colega alimentarista, estou aqui novamente para a gente continuar essa jornada da gente de carreira. Responder as três perguntas principais para quem quer ser realmente um profissional dentro dessa área do direito que quer atuar nesse setor alimentarista. Por que atuar nesse setor alimentarista? Nós já falamos isso e vamos repetir em outros vídeos. No vídeo anterior já falamos e vamos repetir em outros vídeos. O como você vai fazer para se tornar esse profissional. E bem à frente nós vamos falar o que você vai fazer depois que você se tornar esse profissional. Então, quais as áreas você vai poder atuar, e aí você vai poder falar assim: olha, eu sou um advogado alimentarista tributarista, eu sou um advogado alimentarista que atua na parte administrativa, e eu atuo nessa área X. Então, isso é o que você faz. Mas primeiro você vai ter que entender por que você faz isso e como você vai fazer isso, tá? E é isso que a gente vai explicar agora. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides para poder fazer uma reorientação dos colegas que estão nos acompanhando para a gente poder continuar nossa jornada de carreira alimentarista, tá certo? Então, com relação ao porquê, né? Nós falamos da última vez. Então, o porquê é o ponto central. Comece pelo porquê, inclusive foi a orientação que eu dei para a leitura, e por que fazemos o que fazemos do Cortella, além do meu e-book O Oceano Azul, Agroalimentar. Então, o porquê? O porquê é a peça principal. Por que fazemos, aí depois nós vamos ver como nós fazemos e, por fim, o que nós fazemos, inclusive para poder falar isso para as pessoas que nos procuram como advogados alimentaristas, tá? Então, primeira coisa, por que fazemos? Nós fazemos essa advocacia alimentarista porque nós queremos colocar o Brasil como líder mundial na produção de alimentos, que ele se torne uma nação alimentarista, não só um celeiro de alimentos. É uma nação que vai ensinar para o mundo como consumir com quantidade, consumir e produzir com quantidade e qualidade os alimentos que você produz dentro do seu país. Nós vamos também orientar que o porquê do alimentarista, do advogado alimentarista, seja promover sistemas alimentares sustentáveis, saudáveis, seguros e com bem-estar humano e animal para todos os brasileiros. Também é um objetivo, também é um porquê do advogado alimentarista ou do profissional alimentarista compartilhar conhecimentos, nutrir parcerias e alimentar pessoas. Conhecimento isolado, né, ele não produz filhos. Existe uma passagem que o Cortella ele fala sobre a questão de duas pessoas que se encontraram, cada um tinha um pão, aí um deu o pão para o outro, e aí cada um saiu com um pão. E quando duas pessoas se encontraram e compartilharam conhecimento, os dois saíram com um outro conhecimento novo, aquele que já tinha e mais um outro novo. Então, essa possibilidade de propagação do compartilhamento de conhecimento é que vai fazer com que nós coloquemos o Brasil como líder mundial na produção de alimentos. Nutrir parcerias, que nós possamos conversar com outros colegas advogados de várias áreas, de vários setores, para poder fazer o sistema alimentar funcionar cada vez mais sinérgico, cada vez melhor. E alimentar pessoas, que vai ser o resultado desse trabalho, porque vai aumentar a eficiência, e aumentando a eficiência nós conseguimos atingir o maior número de pessoas possível, preferencialmente todos os brasileiros. E garantir a justiça alimentar. Esse deve ser também o principal motor daquele que é o advogado ou o profissional de direito alimentarista. Justiça, sentimento de justiça, poder exercer sua profissão e saber que você está exercendo a justiça, e no caso do alimentarista, a justiça alimentar, que é um direito humano, tá? Está previsto na Constituição, no artigo 6º da Constituição, direito humano à alimentação. E está dentro de legislações também, que a gente vai ensinar. Então, turma do direito, vamos alimentar o Brasil. Essa é a minha chamada, esse é meu convite. Nós temos mais de 4 milhões de bacharéis em direito, hoje no Brasil, 2025. Mais de 1,5 milhão de advogados, hoje no Brasil, em 2025. Nós temos um mercado alimentar de 2 trilhões de reais de faturamento em 2024. Esse mercado alimentar de 2 trilhões de reais, além daqueles que, né, são produtores, aqueles que produzem insumos, que fazem a distribuição, em torno de 50% é na parte de serviços. Então, nós temos toda essa possibilidade de produção e todo esse cabedal de pessoas, quase 5,5 milhão de pessoas que têm expertise dentro da legislação, da área do direito, e que querem e que queiram buscar justiça. Então, se você se sente
muitas vezes mal representado, represente a si mesmo, busque essa justiça alimentar, venha participar conosco. Temos também um artigo que foi publicado recentemente na Nature Foods, que fala sobre os países que são autossuficientes. Então, quando eu falo sobre liderança, não é um sonho muito distante. Liderar a produção e ser autossuficiente é um objetivo muito próximo e que agora eu conclamo os colegas da área do direito a acelerarem, a promoverem esse objetivo. Segundo esse artigo, faltam apenas 2 grupos alimentares para que o Brasil possa atingir a autossuficiência na produção de alimentos para todos os tipos de alimentos daqui produzidos dentro dessa zona tropical. E isso daí, 2 grupos num total de 7 grupos. E os 2 grupos são vegetais e pescados, peixes. Quer dizer, rapidamente, um prazo de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, havendo essa dedicação, esse objetivo, essa pressão popular e principalmente capitaneada pelos colegas do direito, nós atingiremos essa autossuficiência. Então, tendo esse porquê nítido na cabeça que nós trabalhamos para buscar essa justiça alimentar, nós conseguiremos atingir esses objetivos. E aí eu faço esse convite, venha participar dessa comunidade, da nossa comunidade, seja um alimentarista. Aí você tem um QR Code para poder se inscrever na nossa comunidade, R$ 9,90 só por mês, e você vai ter esse contato e essa troca de informações entre os colegas. E com relação à questão da justiça, é o que eu trago, né, na previsão constitucional, isso que eu falo sobre justiça. No capítulo 4 da Constituição Federal, trata das funções essenciais da justiça. Então, lá na seção 1 fala sobre o Ministério Público, na seção 2 da Advocacia Pública, e na seção 3 fala de nós, advogados, da advocacia. E no artigo 133 diz: o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, se não existe justiça alimentar, é porque nós não estamos no campo. E é isso que eu quero no campo de jogo, né? No campo rural. Também temos que estar lá no campo rural, tá? Mas, principalmente, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Tá tocando aqui o meu celular, eu vou dar uma pausazinha só para atender. Então, retornando aqui, colega alimentarista, essa chamada, essa convocação que eu faço a todos os colegas, nós que somos advogados, que pertencemos às funções essenciais à justiça, isso no status constitucional, eu creio que seja a única profissão que tem esse status constitucional é advogado, né? E essa capacidade de nós produzirmos justiça, de sermos indispensável à administração da justiça, é que nos faz ter essa oportunidade de contribuir. Então, não só advogado, quando eu falo sobre a advocacia, eu estendo isso para os colegas bacharéis em direito, por quê? Porque há muitas ações que nós podemos tomar pelo conhecimento que nós temos dentro da legislação. Então, colegas bacharéis em direito que hoje exercem outras atividades, ou então não estão dentro da advocacia, não estão atuando na advocacia, mas que conhecem o ordenamento jurídico, já têm esse conhecimento que nós adquirimos dentro dos bancos da faculdade, das universidades. Você também é indispensável à administração da justiça, você pode praticar isso dentro do seu local, certo? É essa a proposta do alimentarismo. E cada um avoque essa responsabilidade da justiça alimentar e que seja um elemento, uma ferramenta dessa justiça, dessa função essencial, a concretude, né, a concretização dessa justiça. Na seção 3 falamos da advocacia, que é a advocacia, não é a advocacia, seção 4, né? Ali tá incompleta. A seção 4 é da Defensoria Pública também. Temos, tanto no Ministério Público, quanto na Advocacia Pública, quanto na Defensoria Pública, a possibilidade de termos também suporte. Então, mesmo os que são bacharéis em direito podem recorrer a esses outros órgãos para poder também solicitar esse cumprimento daquilo que é o direito humano, daquilo que é justiça, certo? Então, se você está buscando como, você tem que vir conosco. Então, você já tem o porquê, já tem a chamada, você já sabe que existe esse volume de colegas, tanto bacharéis quanto advogados. Você tem um caminho, como vai ser trilhado esse caminho de carreira? Bom, nós vamos seguir um método, tá? O método que eu utilizo para poder orientar esses colegas que não são da área é o método AVISE, do Instituto Alimentarista Brasileiro, aquele que está lá em cima, lá com a logo. Esse Instituto Alimentar Brasileiro ele é voltado exatamente para aqueles porquês, aquelas missões que estão lá em cima, tá? E esse sistema, esse como, é através da compreensão como o advogado, o bacharel vai atuar, através desse método Avisa, e vai atuar dentro desse sistema agroalimentar no Brasil e no mundo. E como é que a gente vai entrar nesse sistema agroalimentar? Como é que a gente vai fazer carreira, Fred, dentro disso aí? Então, primeiro nós vamos
apresentar para todos os colegas uma avaliação sobre esse sistema, aprofundar, né, essa questão do sistema, como é que ele funciona e as oportunidades todas que existem nesse sistema. Depois nós vamos desenvolver a parte de autoconhecimento. O colega tem que saber qual é as suas capacidades, quais são as suas capacidades, suas habilidades, seus valores, seus princípios e se coadunam com o porquê daquilo que você está entrando. Senão, não entre, né, dentro da comunidade, não participe. Pode participar acompanhando, lógico, vai ser sempre bem-vindo, né, nas divulgações que a gente faz, mas para entrar nessa carreira é necessário ter esse sentido muito claro do porquê, né? A questão da autorresponsabilidade também, né? É um ponto interessante, porque quando você se dedica a um porquê, você cria um compromisso de não se afastar daquele porquê. Há uma coerência entre aquilo que você é e aquilo que você faz, né? Então, esse aquilo que você é, aquilo que você faz, vai resultar naquilo que você vai ter, vai colher aí. Então, por isso que eu alinho tudo isso e convoco e convido os colegas a participarem com essa coerência, seguindo esse método. E depois dessa questão da autorresponsabilidade, está aberto ao aprendizado constante. Eu estou, como eu falei, já há mais de 33 anos formado, na minha primeira graduação, e continuo fazendo graduações, me aperfeiçoando, estudando, compartilhando conhecimentos e melhorando a cada dia dentro desse setor. Então, o método Avisa é isso, para esse sistema agroalimentar, para você atuar aqui no Brasil e no mundo, é você estar sempre buscando essa avaliação do sistema, como é que está, quais são as tendências, esse autoconhecimento, autorresponsabilidade, aprendizado, ou a outra parte do acrônimo, né? Acrônimo, eu creio que é. A outra parte do acrônimo AVISE é a visão extraordinária, que a gente vai mostrar onde o alimentarista vai buscar chegar, vai colocar esse sistema aperfeiçoar, é o 5S2B, e a estratégia e a execução desse plano de ação que vem iniciado lá na avaliação, autoconhecimento, essa visão de futuro e como nós vamos realizar esse plano. Então, convido vocês a acompanharem. E por que, Fred, você começa pelo porquê? E aí vem a questão do alimentarista, né? Seguindo o que Nietzsche, Friedrich Nietzsche colocava, é o seguinte: quem tem o porquê suporta quase todo o como. Eu não vou dizer que a gente vai entrar agora no mercado que, pelo fato de não ter concorrência, não vai ter trabalho para poder você garantir o seu lugar. Mas se você tem esse porquê bem nítido, e por isso que eu repiso toda vez esse porquê, você vai suportar quase todo o como. Todas aquelas etapas você vai superar, você vai atingir, você vai ser exitoso e alimentarista e vai contribuir com o porquê que foi colocado lá no início. E se isso faz sentido para vocês, né, eu peço que caminhem conosco. Você seja um alimentarista, né? Que você entre em contato pelo Instagram, pelo LinkedIn, tá aí disponível no Instagram, e também participe da nossa comunidade. Aqui nós temos o QR Code. Esse QR Code ele vai enviar você a essa comunidade, onde você vai ter um contato mais próximo e você vai receber como bônus nessa comunidade também aquele e-book, o Oceano Azul Agroalimentar, que já vai te dar mais um esclarecimento sobre os caminhos que nós vamos caminhar nessa jornada. Eu espero encontrá-los, aqueles que estão interessados em participar em breve, lá dentro da nossa comunidade. Eu creio que eu tenha, durante esse período, não tenha me apresentado, mas ao final eu já vou fazer essa apresentação. Meu nome é Frederico Cunha, eu sou alimentarista. Eu sou médico veterinário e produtor rural há mais de 33 anos, produzindo alimentos. Eu sou advogado há mais de 22 anos, atuo na parte ambiental, direito ambiental e desenvolvimento sustentável, também tive aperfeiçoamentos e especializações dentro do direito público e sou um alimentarista, um advogado alimentarista. Atuo nesse setor, dessa parte do setor agroalimentar do agronegócio, que é a parte que me apaixona. Também sou nutricionista, tenho essa formação, atuo na parte da nutrição comportamental. Do jeito como eu havia citado em vídeo anterior, a gente pergunta por que fazemos o que fazemos, eu pergunto por que comemos o que comemos. E eu quero compartilhar esse conhecimento que eu tenho, as experiências que eu tenho adquirido com todos os colegas. Espero que vocês possam nos encontrar dentro das nossas comunidades, né? Aqui você tem uma comunidade que é a comunidade com pagamento anual, R$ 99, ou a comunidade com o pagamento mensal, R$ 9,90. E lá nós vamos ter a oportunidade de aprofundar essa conversa, essa troca de experiências, esse compartilhamento e nutrir essas parcerias. Espero que todos estejam bem. Envio minhas saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.